Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso bate-papo com franqueado. Hoje temos um convidado especialíssimo na nossa sala aqui na Clube Turismo, mas antes disso, antes de apresentá-lo e você conhecer um pouquinho da história dele, queria passar para vocês alguns avisos e alguns pedidos também, tá? Por favor, se você está nos assistindo aí agora, comente essa live. Clica aí, comenta, deixa seu comentário, o que você está achando, suas impressões também. E desde já, clica aí em curtir, compartilhar também. E se você ainda não segue as nossas redes sociais, no Instagram, no @franquia Clube Turismo e o Clube Turismo. Vamos iniciar nosso bate-papo aqui. Vou passar a palavra para ele. Desde já eu pedi para ele se apresentar. Quem é esse ilustre convidado que está na nossa sala, nosso estúdio da Clube Turismo hoje? Com a palavra. Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é André. Sou sócio proprietário hoje da Clube Turismo de Guarulhos, uma sala comercial. E estou na franquia, vai fazer 13 anos. Não sou formado em turismo, sou formado em administração. Antes de entrar na franquia, trabalhava com ISO 9000, ISO 14000, garantia da qualidade, meio ambiente e tudo mais. E sempre tive uma paixão enorme por geografia, por história, e o turismo só veio a agregar essa paixão na minha vida. Hoje vivo só da agência, graças a Deus, e conheço já vários países no mundo. Quero conhecer muito, quero chegar nos 50 anos, com 25 países, e vou bater minha meta. Que história massa! Vamos entrar por aí. Vai ser um bate-papo muito legal e vocês vão comentando aí também. Vamos lá. André, você já falou um pouquinho antes, agora. Então você já era da área da administração ali, já trabalhou com ISO. Conta um pouquinho pra gente esse início profissional antes do turismo e como foi esse olhar para o turismo. Teve alguma coisa que despertou para onde é que você viu o nome clube, ou só foi o nome clube, ou o turismo em si que chamou a atenção para você primeiro? Em 2011 eu fiz uma programação de viagem para fazer um intercâmbio em Malta. E aí eu organizei toda a viagem e começou a surgir essa abelhinha, essa esperancinha aqui falando, é legal isso, é legal fazer reserva de hotel. Naquela época não tinha tudo que a gente tem hoje. Mas imagina você comprar uma passagem na Ryanair em 2011 pela internet. Era uma coisa de louco. Hoje é tranquilo. E aí você vai planejando, vai fazendo isso. E em 2012, uma amiga minha, a mesma amiga minha que foi comigo para esse intercâmbio em Malta, foi numa feira e descobriu o nome da clube. E aí ela comprou a franquia e me chamou para trabalhar junto com ela. E aí desde isso estamos aí na franquia. Mas isso foi desde sempre. A gente em 2011 viajou para Malta, conhecemos a França, a Espanha, a Itália. E em 2012 fomos para Foz do Iguaçu. E aí foi surgindo isso, e desde essa época a gente nunca mais parou de viajar. Entendi. Aí, naquele momento, vocês dois entram enquanto home office. Isso. O que é que te atraiu ali na franquia home office? Não foi direto, talvez, para uma modalidade... Naquela época ainda existiam outras modalidades. Hoje a gente está com modalidade home office prime e loja. Por que as outras não e primeiro home office? Nós entramos como home office porque cada um de nós tinha um trabalho como plano A, entre aspas. Nós dois éramos a CLT em empresas. Ela trabalhava como gestão socioambiental e eu como gestão de qualidade. Então nós não tínhamos o tempo inteiro para nos dedicarmos ao turismo. E aí, cada vez que eu, por exemplo, dava treinamento para mais de 1.000 pessoas por mês, e toda vez que terminava um treinamento, eu falava pro pessoal, abri uma agência de viagens. Em 2 meses a gente já tinha 40 clientes. Então foi indo falando assim, gente, boca a boca. Boca a boca. Toda vez que terminava eu falava, gente, uma novidade, tem uma agência, quem quiser me chama. Aí eu tava andando no meio da fábrica, o pessoal falava, me avisa, me tal. E aí ia fazendo os orçamentos. Mas tu percebeu esse perfil comercial? Tu já tinha esse perfil comercial antes? Ou foi na necessidade? Tipo, agora eu sou home office, o negócio apertou, eu vou fazer o nosso acontecer. Foi na necessidade, eu nunca tive esse perfil comercial, nunca pensei que eu saberia vender. E aí eu vi o negócio, pagando taxas, falando, vamos lá, vamos ver se isso é legal. Começou aí e foi em 2 meses 40 clientes. Foi muito legal isso, foi muito legal. Massa. E aí teve o início como franqueado, home office, todo o aprendizado
Acho que a gente chama muito de curva de aprendizado ali, né? Aprendeu muito naquele início de como emitir os termos técnicos no back-office, né? E o que a Clube Turismo foi o diferencial nesse momento, nesse início, né? Eu sempre converso bastante com o Juliano sobre isso. Quando nós entramos, nós não tínhamos nada o que tem hoje. O home office não podia nem fazer uma cotação, você tinha que pedir uma cotação porque a gente não tinha nem sistemas para isso. O Infotravel, porque todo mundo ama o Infotravel hoje, nem existia o Infotravel. Aqui na franquia, se eu não me engano, nós tínhamos 4, 5 fornecedores. Então tudo você tinha que fazer pedindo cotações e tudo mais. Hoje é uma maravilha. Hoje tem home office que consegue emitir, que consegue fazer cotação. Antigamente a gente não conseguia. Então era tudo um ensinamento. Tudo que você ia tudo que a franquia ia colocando dentro da rede, nós íamos aprendendo coisas novas, aprendendo sistemas novos, aprendendo locais novos. Clube Live tinha uma a cada 15 dias, então não era do jeito que a gente pensa hoje, não. A franquia, ela mudou muito de 13 anos para cá. Acho que crescemos muito, amadurecemos, né? Acho que você está há 13... fazendo esse ano 11 de cá, você está antes de mim, né? Você abriu as portas para mim aqui, né? A gente cresceu muito. Eu me lembro que quando a gente fazia Clube Live, nossas lives, quem não assistiu, vá lá no nosso Instagram, aliás, no nosso YouTube, tem algumas lives que a gente abre para vocês também, tá? Mas a maioria são para eles, franqueados, o nosso know-how, a gente transmite franqueado e venha conosco. E aí eu lembro que André, quando eu comecei lá, eu aprendi muito com vocês esse relacionamento com a venda em si. Eu sempre fui agente de viagem, mas vocês têm um quê diferente, né? Tem um quê diferente de dizer assim, vamos fazer o negócio acontecer, e vocês apostaram na Clube desde o início, né? Mas o que te chamou no início, quando você falou da sua sócia lá no início, o que é que chamou atenção para a Clube Turismo em si? Naquele momento, já que, como eu estava dizendo, então, era tão inicial ainda. Teve alguma coisa assim, opa, é a Clube. Na verdade, quando nós fomos procurar, principalmente a Heloísa, quando ela foi procurar alguma coisa, ela entendeu que a Clube Turismo estava iniciando um processo de franquia, e ela dava todo o suporte por trás. Então ela não deixava a pessoa sozinha. Então isso foi o essencial para comprar a franquia, porque a gente tinha sempre alguém por trás para nos ajudar. Na época tinham várias outras pessoas que não estão hoje na rede, que nos ajudavam em tudo. Pegava o telefone, me ajuda, tal, com essa necessidade, e nunca largaram da nossa mão. É isso o diferencial que eu queria dizer. Eu dei a deixa ali, mas era isso. Esse diferencial da rede, de um se ajudar, dar a mão para o outro nessa necessidade também é importante. Lembra da primeira venda? Lembra da primeira orçamento? Teve muita, não sei, insegurança, encontros, sentimentos, e como foi a história da primeira venda? Qual foi o primeiro destino vendido? O primeiro destino vendido foi Vitória. Foi uma venda num pacote, que já era um bloqueio de um fornecedor que hoje nós temos na rede ainda, e nós não sabíamos nem o hotel que iríamos vender. Aí ligamos aqui, eu lembro claramente, eu liguei, eu falei com uma pessoa que não trabalha hoje aqui, falei, me ajuda, qual hotel que é legal em Vitória? Ela falou, indica esse que a pessoa vai amar. Não deu outro. Foi uma viagem hoje ela ainda é nossa cliente, vamos fechar um passeio hoje. Olha aí. Ela acabou de me chamar ontem, vamos fechar um passeio, ela vai para Fernando de Noronha, agora em junho, então já pediu os passeios. E foi ela e a mãe dela, e elas foram as nossas primeiras clientes. Lembro exatamente a data, 12 de junho. Que legal, é marcante, né? É marcante. E teve alguma experiência que você quer contar quanto ao home office? Assim, essa experiência para mim, quanto ao home office, é marcante para mim. Além da primeira venda, primeiro momento, a experiência de isso aqui foi algo que aconteceu comigo, mas eu aprendi muito, cresci, e a franquia teve um papel muito pontual comigo. Tá, é uma coisa que há 2, 3 anos atrás eu ainda não conseguia falar. Passei por vários processos terapêuticos para isso, mas quando eu sofri meu chargeback, então eu sofri um chargeback um mês antes de iniciar a pandemia. Cara, mesmo. E a franquia me deu todo o apoio, me deu todo o suporte,
tanto financeiro como operacional, como jurídico, para tentarmos nos recuperar, e isso foi bem impactante. E a partir disso, você pensa tanto em desistir como em não desistir. E eu segui pelo caminho de não desistir, arrumei meus processos, organizei minha forma de comparar documentos, de verificar passaporte, cartões e tudo mais. E hoje até desisto de vendas com medo de chargeback. Mas estamos aí, seguindo. Deu uma maturidade, né? Deu uma couraça maior. Isso. Mas teve um momento aí, teve algo que também aconteceu que despertou o crescimento. Você entrou como home office e aí você passou para Prime. Qual foi o momento que você percebeu assim, não, agora eu tenho que sair, eu preciso ter o meu CNPJ? Isso, em 2018 eu ainda trabalhava numa outra empresa, então a Clube Turismo não era somente, eu não trabalhava só para Clube Turismo, e teve um momento que o meu ganho de comissões foi 2 vezes maior que o meu salário de CLT. Opa! E eu trabalhava somente 4 ou 5 horas para Clube Turismo por dia. Eu falei, é o momento, vamos investir, vamos criar coragem, sair da zona de conforto. Eu falo bastante isso, sair da zona de conforto e sair da zona de conforto. Criei coragem, organizei um pouquinho mais financeiro e mudei de home office para Prime, onde minhas vendas em 2 meses duplicaram. Elas saíram de um patamar para um outro patamar 2 vezes maior. E o que você acredita? Você vai dar os créditos ao que esse aumento também? A mudança da modalidade? O que é que você acredita? Eu me dediquei mais, eu tinha mais tempo para fazer orçamentos, eu tive mais tempo para conversar com o cliente, para entender a necessidade do cliente. Comecei a atender empresas também, que eu precisa de muito tempo para entender o lado corporativo. Então, foi uma virada de chave. Eu saí de uma pessoa que estava lá, é um complemento de renda. Não, para virar a renda principal. Teve algum conselho, talvez algum home office esteja nos assistindo agora? Qual conselho, como você foi para um home office, a gente está falando dessa história da transição de home para Prime, né? Tem algum conselho que você daria para um home office hoje que está ali, talvez indeciso ou com ainda... Muito bom a tua experiência, cara, porque tu foi ali, era CLT e aí veio para outra modalidade e dizer assim, o que é que você diria para esse home office hoje que talvez tá tomando essa decisão, ou vai para um rumo ou vai para outro? Não haja por imprevistos em nada, pense bastante antes de fazer, faça cálculos para você não se decepcionar nos 2 primeiros meses. Mas só que um dado muito, muito legal, se você já consegue com as suas comissões pagar os royalties, fazer a conta da migração e ver que você consegue pagar todas as contas quando você vira Prime, faça e não tenha medo, saia da zona de conforto. Mas se prepare, porque quando você sai de home office para home office Prime muda muita coisa. Você vai pagar outras taxas, você vai pagar, entre aspas, até pode pagar contador, você vai ter gastos de CNPJ e tudo mais. Então, veja se os cálculos batem, só para assim fazer a mudança. E se decidir para fazer a mudança, não se desespere. Pega na mão de alguém e vai. E aí, o André conhece a Viviane Camargo, que é sócia hoje, que Vivi já era franqueada nossa, Viviane Camargo era franqueada nossa Prime, e aí junta, vamos lá, fusão, o André entre sociedade com a Vivi. Como é que foi isso? Conta um pouquinho com a experiência de juntar forças. Ela diz isso, eu não lembro, claramente eu não lembro. Ela disse que ela me ligou antes de entrar na franquia para tirar dúvidas da franquia. Ela disse isso para mim, eu não lembro, claramente eu não lembro. Existiu uma época que eu recebia 3 ligações por semana, então eu não lembro. E aí no Pro Clube de 2019, eu acredito que foi no de 2019 ou no de 23, tá? Eu não lembro. Ela me encontrou no meio da festinha que a gente tava e pegou no meu braço e falou, graças a você eu tô dentro da franquia. Eu falei, nossa, né? E aí começamos a conversar e aí descobri que ela morava em Guarulhos, próximo a mim, e começamos a criar uma afinidade. Aí teve um dia que a gente saiu para tomar uma cerveja
E ela virou, eu tô assim. Eu falei, vamos tentar, vamos ver com a franquia o que a gente pode fazer juntos, porque eu acho que nós dois estamos no mesmo lado. Você traz a sua experiência de secretária executiva, de organização, de melhorar os processos. Eu trago um pouco da minha bagagem de mais tempo na franquia. Eu acho que vai dar jeito. E começamos a conversar mais. Então ela tinha alguma dúvida de venda, me chamava. Eu tinha, Vivi, me ajuda a fazer isso. Cada um com a sua franquia. Tá? Sim, nesse momento cada um com o seu negócio. E vamos assim. Ela falava, faz isso que eu acho que vai melhorar para você. E aí as vendas só subiram, a minha e a dela. Porque um foi ajudando o outro. Do nada, chamamos a Ana para conversar, falamos, Ana, existe a possibilidade? No primeiro momento a Ana falou, não acho legal, não acho que é o momento. Isso durou mais ou menos uns 6 meses. E a gente foi se preparando e viramos novamente para a Ana e falamos, Ana, agora é o momento, só que agora a gente não quer mais o que nós tínhamos te proposto, agora a gente quer a sala comercial, uma loja. A antiga proprietária da Clube Turismo de Guarulhos saiu da franquia. Surgiu um momento, a Clube Turismo não queria perder a praça e tínhamos nós dois. Nos juntamos e hoje estamos com a loja faz 6 meses hoje. Opa, olha aí, 6 meses completando. E o que você deu alguns traços aí, o que você trouxe para o negócio, o que Vivi trouxe no negócio para somar dessa parceria tão legal? A forma que a Viviane organiza os processos e conduz os processos e organiza toda a parte administrativa não existe igual, nunca vi igual. E até franqueados nos procuram hoje para ver como fazemos. E ela puxa até minha orelha quando eu erro e falo, não faço o processo errado. Fala, eu tenho isso aqui, faz assim. E aí é isso. E muitas, como eu já vendo bastante, por exemplo, Disney, Europa. Então, quando ela tem alguma dúvida, a gente se junta e fala, faz assim que vai assim. Então, o processo de vendas dela melhorou e o nosso processo administrativo hoje é outro nível total do que eu já vivi. E aí agora, nessa linha cronológica, você vem para a franqueadora para a gente viver o Clube Recebe. O Clube Recebe, gente, é uma consultoria, é uma ação que a Clube Turismo recebe aqui na nossa sede as lojas que abriram com cerca de 6 meses. A partir de 3 meses que a loja abriu, ela já é convidada, a gente entra nesse acordo para eles virem nos visitar aqui. Prime a gente faz de forma virtual. E aí o André veio para cá. Me conta a experiência do Clube Recebe, de ter reuniões sequenciais, né? É insano a quantidade de reuniões, de informações. Como foi a experiência do Clube Recebe? Eu vim com uma expectativa totalmente diferente do que eu estou indo embora. Eu vim com uma expectativa que ia ser 2 dias hipermaçantes, que iriam ser bem burocráticos, e já na primeira manhã mudou totalmente minha forma de interpretar, e eu estou saindo com 6 páginas de coisas anotadas para conversarmos eu e Viviane na próxima semana, para aprimorarmos e melhorarmos o nosso processo, tanto com os fornecedores, como a parte financeira, a parte jurídica, a parte comercial. Então nós saímos daqui hoje totalmente transformados. Vale muito a pena vir para cá e você conhecer como funciona a franqueadora, pessoas que você nunca tinha visto na vida e fornecedores que você quase não conversava, que tivemos papos maravilhosos. Não conheci o jurídico, tive um papo de meia hora com o jurídico que transformou muitas coisas que nós estávamos pensando. Então, estou saindo transformado daqui. Perfeito. E aí, vamos falar um pouquinho de vendas agora, né? Quem está nos assistindo aí, vão colocando seus comentários, curtindo e compartilhando também essa transmissão, por favor, tá? Falando de vendas, André, qual o seu diferencial hoje? Você diga assim, que sustenta o teu negócio também e diga assim, isso aqui é meu diferencial, Herbert, isso aqui é meu diferencial porque meu cliente percebe isso como valor. Aprendi isso muito com outros franqueados e hoje já estamos inseridos esse produto no nosso portfólio, que é um roteiro personalizado. Então você, Herbert, vira para nós e fala assim, eu quero fazer um pacote de 10 dias na Europa.
Eu não vou pegar e não vou fazer um orçamento somente para você. Eu vou vender a minha expertise. Eu vou vender que você vai poder fazer um passeio num dia de manhã, ir à tarde em outro passeio, os restaurantes, os ingressos. Então nós montamos o roteiro como você pede. Não que você vai pegar um roteiro engessado da internet. Não. Por que eu vou vender um roteiro para uma pessoa que não gosta de andar muito, que prefere andar de transporte público? Então tem que ser tudo adaptado. E além disso, hoje ano passado fui para Disney, então eu sou um agente de sonhos certificado. Então Disney é o nosso diferencial também. Então quando uma pessoa pede Disney, a gente sabe como usar fila virtual, quais os restaurantes usar e tudo mais. Perfeito. E hoje vamos falar de destino, me deu um gostinho aí falar de destino. Tem algum destino que, talvez, será que é Disney? Que você diga assim, Herbert, eu fui para esse destino e para mim mudou até a noção de ver a vida. E eu acho que como a gente viaja, um grande diferencial, eu vou contar só um pouquinho da minha história. Enquanto a gente viaja, eu tinha medo de vender cruzeiro, muito medo de vender cruzeiro. O cliente chegava para mim e dizia assim, eu quero vender o cruzeiro. Saí de lá com Foz, com Gramado, com Fernando Noronha, com outra coisa, mas eu tinha medo de vender cruzeiro. A partir do momento que eu pude vivenciar, conhecer o destino, o produto e o cruzeiro em si, eu disse, cara, nossa, eu perdi venda, perdi dinheiro deixei de vender por não conhecer. Tem algum destino, tem algum produto, você diz assim, esse daqui mudou até a minha visão de ver a vida, ajudou na minha venda também no dia a dia? Disney é um dos destinos, eu já fui 4 vezes para Disney, se eu pudesse voltava todos os anos para Disney, né? Mas ano passado eu fui para Ushuaia, então é um destino totalmente diferente de tudo que nós vivemos. Não tem nada a ver com o que vivemos aqui em João Pessoa, em Maceió. É um destino... Muitas pessoas falam, não, mas é um destino de neve, muito frio. Não, mas no verão tem muitas coisas. Então você vê como as pessoas vivem numa cidade tão pequena, tão turística e tão linda. Então eu recomendo para todo mundo, se puder um dia ir, vá para Ushuaia. E agora meu sonho é ir para a Islândia. Olha aí, próximo passo já está na produção, na Islândia aí, vamos lá. A produção gostou. Vamos falar um pouquinho de história, falando de vendas. Tem alguma história engraçada? Eu gosto, quando estava falando até no off antes, né? A história de histórias que aconteceu com seus clientes. Tem algo que você pode contar assim, e aí o agente de viagem chegou e atuou realmente como consultor, que é alguém que precisa, porque se ele fosse comprar na internet, ele não teria esse suporte. Alguma história para contar pra gente? Em 13 anos tem diversas, mas uma que é bem legal e que eu conto bastante, principalmente quando uma pessoa não quer fechar um seguro viagem, eu conto essa história. O meu cliente estava em Nova York e isso foi bem antes da pandemia, se eu não me engano 18 ou 17, e ele começou a ter palpitações no quarto do hotel. Me ligou desesperado, falou, André, eu tenho problema, me ajuda. Na hora eu liguei para a seguradora e falei, olha, está acontecendo isso. Levaram ele, pegaram até a ambulância, levaram ele para o hospital, lá em Nova York. Para quem conhece um pouco sabe quanto é oneroso o seguro, a saúde nos Estados Unidos. Muito. Né? Deu 3 dias, ele foi liberado, ficou internado 3 dias, passou por vários exames. E antes da viagem ele falou assim, André, eu não quero um seguro de $30 mil, eu quero um de $120 mil. E é muito ao contrário, né? Você oferece o de 120, a pessoa quer o de 30. Ele falou, não, eu quero o de 120 porque eu tenho problemas cardíacos, eu quero. Ok. Quando chegou a fatura, $95 mil. Poxa! 3 dias. 3 dias. Se ele tivesse feito de $30 mil, ele teria que pagar 65. E ele vendeu. Desde isso, para os Estados Unidos, a gente não oferece menos de 60. O mínimo é 60. Tá? Então, essa é uma coisa. E ele hoje, quando eu encontro com ele, ele fala, graças a você, hein? Graças a você. Falei, não, então é isso. Você tem que saber o que você está vendendo e você vai errar várias vezes, não tenha dúvida que você vai errar. Mas você tem que aprender com os seus erros. E esse foi um erro que a gente não errou. Nós pecamos
de não oferecer de 60, né? Hoje a gente só oferece de 60 para qualquer lugar. Para qualquer lugar. É um diferencial um mesmo, diferencial. porque senão hoje, eu digo assim, porque eu já tive clientes com apendicite, e clientes meus com apendicite não nos Estados Unidos, na Europa, mais precisamente em Barcelona. E, cara, assim, ultrapassou facilmente, na época, os 20 mil euros, né? Então... Facilmente, assim, porque eles também fazem exames, Isso. exames, tudo, até detectar mesmo que é aquilo que está acontecendo com a pessoa. E é muito importante, gente, viajar com seguro viagem. Se você está nos assistindo, não é franqueado da Clube, mas é agente de viagem, se eu dar uma dica de venda a você hoje, venda tudo, até para cá. Eu vim para cá com seguro viagem. Então, eu faço viagens de 150 km no Brasil, eu compro seguro viagem. Nunca sei o que pode acontecer, né? Então, é mesmo. É uma segurança para nós, né? E tem destinos que realmente lhe pedem, como já aconteceu com clientes meus. A gente está nesse bate-papo, vamos seguindo lá. Cliente meu que ele é ciclista, competidor. Esse cliente meu, só a bicicleta dele é 120 mil conto. Então, assim, 120 mil fácil a bicicleta dele. Então, ele tem que pegar um seguro muito alto também, vai de competição, tudo isso. E é imprescindível, ele tem que ter o seguro viagem. Você não pode escolher isso. Sempre verdade. Você tem que comprar. E um outro ponto muito importante também, que eu sempre digo: estude o destino que você está enviando ao seu cliente. Exemplo, há 3 meses atrás a minha cliente comprou um bilhete conosco. A viagem dela era China, Malásia e Vietnã. E China e Malásia, ok, não precisa de visto. Vietnã precisa de visto. E o visto do Vietnã é um dos mais chatos de se fazer, porque o Vietnã não tem internet ligada com o mundo, então você tem que fazer por VPN. A gente demorou quase 7 dias para fazer o visto. O visto dela saiu na porta do embarque. Então, prepare-se, estude o destino que o seu cliente vai. Já tive casos também que a pessoa comprou uma passagem para a Austrália e tinha uma escala na Nova Zelândia. Ela não ia sair do avião. Se ela não tivesse o visto, ela não embarcaria. Então, é sempre importante isso. Vamos estudar sempre os destinos. Vacina de febre amarela e tudo mais. É muito importante isso. Tem algum cliente teu, gente, sendo dicas de venda importantes, tá? Isso aí. Que já foi assim, vou comprar, ou deve ter tido, nesses 13 anos, cliente sou contigo, disse agora eu vou comprar na internet, depois aconteceu alguma coisa com ele, te procurou? Diversos. Estou com um problema no... acho que foi semana passada. Eu cheguei na loja, a Viviane chegou depois, eu estava meio estressado. Sei. Viviane, duas clientes, um grupo de 5, 2 clientes compraram comigo, 3 não compraram comigo, 3 compraram com vocês já sabem o nome. Tá. Uma delas descobriu no dia da viagem que o nome estava errado, que ela digitou o nome errado na internet. Me ligou às 7 horas da manhã. Essas 2 me ligaram: André, ajuda. Não posso fazer nada. Mas é verdade, eu não posso fazer nada. Tá lá. A minha dica: ligue nessa empresa que você comprou. Falou: a gente está ligando, faz 6 horas que a gente estava esperando ser atendido. Sendo que essas 3 orçaram comigo e estava o mesmo preço com essas 2. Então, é isso. A gente não pode ajudar todo mundo, mas o barato às vezes sai caro, né? Perfeito. Vamos falar de futuro agora. Vamos lá, falar de futuro, falando de turismo, falando de vendas, falando de futuro. Hoje, com a Clube depois saindo desse Clube Recebe, você disse que tem quantas folhas? 6. 6 folhas. Anotei tudo ontem. Vamos falar de próximos passos. Quais são os próximos passos que vocês pensam na unidade de vocês? Sim, quais são os planos para o futuro aí para Clube Turismo Guarulhos, você e Vivi Camargo? Depois do bate-papo que eu tive com a Ana ontem, minha meta dobrou. Então nós dobramos a meta, saímos com a meta dobrada daqui. Nós temos uma ideia de ter mais colaboradores para nos ajudar, criarmos uma equipe maior, porque nós queremos investir em outros nichos de mercado, como grupos, como 60+, como a comunidade LGBT. Então nós já estamos com outros projetos para
agregar esse nicho de mercado à nossa empresa. Então, 2026 e 2027 nós vamos ter muitas mudanças na nossa empresa. Perfeito. E 13 anos dentro de casa, na franquia Clube Turismo, poderia muito bem o André pensar e dizer assim, não, já estou com minha agência consolidada, com meu negócio feito, estou com expertise aqui. O que é que te mantém com a proposta de valor de continuar e apostar na franquia Clube Turismo? A segurança que a franqueadora nos dá, tanto com a retaguarda que tem todo esse espaço que eu estou aqui hoje, como os processos, como os profissionais e como os fornecedores, é muito importante. Nós tivemos algum tempo atrás um caso de um fornecedor da própria casa que teve um problema. Sim. E a franqueadora ajudou a todos os franqueados que tinham problemas com esse franqueado. Então, se você não tivesse, você teria problemas. Então, essa segurança, essa retaguarda nos ajuda bastante. A gente, é óbvio, pensa, por que eu tenho que seguir isso? Por que eu tenho que seguir isso? É óbvio, em alguns momentos sim. Mas se você escolheu, vista a camisa e vamos para frente. Você escolheu isso aqui. Então, agregue valor a isso também. Perfeito. Tem algum momento mais feliz teu na franquia que você lembra que foi muito feliz, muita satisfação que aconteceu e assim, até de um cliente retornou de algum grande desafio que você teve enquanto franqueado e diz assim, opas, aqui o cliente aconteceu tudo e deu tudo certo? A nossa primeira grande viagem de grupos de cruzeiro na Europa foram 16 pessoas e não eram qualquer um, era um CEO de uma empresa gigantesca do Brasil, então todas as cabines eram com varanda vista mar, então foi a maior venda nossa. Quando eles desembarcaram em Barcelona e falaram deu tudo certo, foi um alívio, nós ficamos, eu e Viviane ficamos tenso o tempo todo. E para mim o momento mais especial desses 13 anos foi o dia que eu terminei de pagar meu chargeback. Quando chegou a fatura, eu liguei para Juliana e nós dois começamos a chorar pelo telefone. Ju, terminou. E foi muito emocionante, até me emociona. Massa. Aproveitar isso daí, hoje, o que significa sucesso para você? Receber uma mensagem de um cliente dizendo obrigado por você me ajudar a realizar meu sonho. Porque eu não sou um consultor de viagens, eu sou um vendedor de sonhos. E quando um cliente vira para mim e fala assim, eu quero viajar para voltar a ver minha avó no interior do Nordeste, isso é a realização de um sonho. Então, quando a gente recebe esse retorno, para mim é o meu sucesso. Eu durmo tranquilo. Última pergunta. Tá bom. Assim, qual conselho você daria para quem ainda está pensando em empreender, necessariamente que quer ter seu negócio, seja no clube, seja no turismo, mas quem está querendo empreender, até na clube mesmo, qual é o seu conselho que você daria para hoje quem está nos assistindo ali? Empreender não é fácil. Empreender é um desafio a cada dia. Mas se você acredita no seu potencial, você acredita que você pode ter sucesso como empresário, vá e faça. Não se arrependa de fazer. Saia da sua zona de conforto. Eu saio da minha zona de conforto todos os dias que a Viviane me tira. Para mim era muito melhor eu estar dentro da minha casa, trabalhando dentro da minha casa, no meu ar-condicionado. Não. Saia da sua zona de conforto que você vai se sentir feliz todos os dias. André, obrigado. Obrigado a vocês. Fluiu tranquilamente. Obrigado a vocês. Muito tranquilo. Agradecer, seja bem-vindo à nossa casa. Parabéns pelo seu trabalho junto com o Vivi. Acho que vocês representam muito bem o franqueado Clube Turismo, aquele que faz o seu negócio acontecer, mas também veste a camisa da clube, briga, isso pode melhorar, está sempre envolvido com os processos da franquia, e nesses 13 anos você em momento nenhum ali esteve muito distante conosco, sempre muito perto, sempre participativo, está presente nas nossas lives, já contribuiu nas nossas lives também. Muito obrigado, e eu abro as suas considerações finais, mas assim, agradecendo muito, porque nesses 2 dias foram muitos aprendizados que a gente aprendeu, trouxe também uma troca maravilhosa nesses dias de Clube Recebe. Obrigado a vocês. Ontem até mandei uma mensagem para Ana agradecendo a tudo. Mudou totalmente a minha visão que eu tinha da franqueadora, das pessoas da franqueadora.
tenho muito orgulho de fazer parte de tudo isso aqui. E fico à disposição de quem quiser tirar dúvida, quiser bater um papo. Só nos seguir lá no Instagram, Clube Turismo Guarulhos, que estamos eu e Viviane sempre à disposição para ajudar quem for preciso. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês pelo carinho. Espero os seus comentários aí, o que é que você achou desse bate-papo também. Peço para você compartilhar. Será que tem alguém hoje querendo empreender na sua casa, na sua família, alguém conhecido, um colega? Manda essa live para ele. Quem sabe seja o despertar, sair da zona de conforto que essa pessoa precisa hoje. Não é isso? Obrigado pela audiência de todos vocês. Siga o @franquia Clube Turismo e o @Clube Turismo também. Clique em curtir aí e até a próxima. Tchau, tchau. Fui!